Olá pessoal, a paz do Senhor a todos, uma boa tarde aí a todos os irmãos, amigos, todo o pessoal aí que vão estar conosco nesta live para nós fazermos hoje o culto da Escola Bíblica Dominical. Eu vou estar ministrando a terceira lição, que tem como tema eleição e predestinação. Essa é uma das lições. Nosso Anivaldo, paz do Eleição Senhor. E predestinação desse trimestre seria, como dizer assim, o contrapeso de todo esse tema aí, está nessa lição de hoje aí. A gente tem muitas coisas para aprender aí sobre este assunto que trata da soteriologia ou doutrina da salvação, né? Pastor Sérgio Nogueira está ligado lá de Goiânia, irmã Moriza, irmã Doris, irmão Solivaldo. Aleluia. Aos nossos irmãos queridos aí, paz do Senhor, irmã Doris, aos nossos irmãos queridos, chegamos nesse horário das 18 horas e a gente já está acostumando aí já com esse culto online, né? Mas é muito bom porque de uma certa forma nos faz ficar mais próximos deste contato aí mesmo online, né? O missionário já saudou, já? Já falei a paz do Senhor aí, né? A paz do Senhor, irmã Moriza. Pastor Aleluia. Alcides Brito. Dá um Pastor abraço Alcides na minha Brito. amiga Eliane. Amados, vamos adorar o Senhor? Temos um hino para louvar. Hoje, o nosso tema de hoje, ele sugere pelo menos um louvor, e nós temos o hino de número 63. Nós vamos adorar o hino 63 da nossa harpa cristã. Senhor, irmã Leila, irmã Ju. Aleluia, hino 63, amados. Vamos aí, Vamos todos louvar juntos o Senhor. aí. Minha sobrinha Rejane. Rejane. Rosana. Essa é a Rosana, abração, Rosana. Eis marchamos para aquele bom país, onde Cristo, sim, é Cristo quem nos diz, com seu Salvador, pra sempre ali feliz, vai com ele descansar. Trabalhemos, pois, com zelo e com vigor, constrangidos pelo seu imenso amor. Trabalhemos pelo nosso Salvador, eis que a vida vai findar. Acordai, acordai e despertai, despertai. Cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Pois marchamos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo quem o diz, com seu Salvador, pra sempre ali feliz, vai com ele descansar. Eis conosco nosso insigne capitão, que nos assegura a eterna salvação, e da santa fé o invicto pavilhão. Vamos trabalhar. Eis avante, nada temos que temer, pois Jesus sabemos sempre de vencer. Trabalhemos, pois, até o amanhecer, e o trabalho aqui findar. Acordai, acordai, despertai, despertai. Sim, cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Pois marchamos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo
desesperados, vamos declarar que Jesus está pronto todos a salvar. Assim Vamos trabalhar. Acordai, acordai, despertai, despertai, cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Marchamos para aquele bom país, onde crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador pra sempre ali feliz, com ele descansar. Aleluias. Glória a Deus. A garganta bem ruim. Que maravilha, né? A garganta não está boa mesmo, não. Meus queridos e amados irmãos, é só um louvor pólen. só, né? Aleluia, né, irmã Leila? Jane, a paz do Senhor. Deus quiser, Irmã Márcia. nós vamos estar muito em breve reunidos já. Eu creio que esse mês não vamos estar, mas a partir Minha do mês cunhada, Ivanete Pinheiro. Tem um Opa! abraço aí no meu cunhado, Nene. E nos Dá um meus abração aí sobrinhos, no tá? meu povo aí, Ivanete. No pai, no pessoal todo aí, tá? Abração para vocês, para o Neninho, para toda a família aí, tá? Amados, nós temos hoje um assunto, como eu disse, bastante de bastante importância para o nosso aprendizado. E eu gostaria então de estarmos aqui lendo este comentário. Primeiro vamos para o tema que é eleição e predestinação. Um tema, como eu disse, bastante profundo, para que a gente então possa aprender da palavra do Senhor. Eleição e predestinação está na lição 3 do segundo trimestre. E o texto áureo, vamos ler, missionária? Vamos. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, a si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios 1, 4 e 5. Amém? O texto da verdade prática, ele diz assim: segundo a presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Aleluias! Manjuk Zygmunt, lá de... Eu acho que é Turk, lá de Filadélfia, nosso irmão americano. Eu sempre costumo falar, quando eu vejo o irmão aqui, que tenho muito prazer, porque foi um dos primeiros americanos que aceitou a Jesus ali conosco na igreja, com a gente, né? Na igreja de Filadélfia, e louvo a Deus pela tua vida que até hoje permanece na presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos para a leitura bíblica em classe, que também está no livro de Efésios, no capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 12. Você que não tem a revista, abre a sua Bíblia aí. Isto, abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 1. Nós vamos estar lendo do versículo 4 ao versículo 12. Eu vou ler o 4 e a missionária lê. Vamos alternar aqui um em cada versículo, tá? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. E ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que
que propusera em si mesmo. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão no céu como os que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Amém? Vamos ao 12 agora. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Amém? Glória a Deus. Paz do Senhor, irmã Lúcia. Glória a Deus pela sua vida. Aleluia. Irmã Lúcia é lá dos Estados Unidos também, Também, né? assim. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, então nós estamos diante de um texto de uma profundidade muito grande para o conhecimento e para o despertar da nossa fé, para que nós possamos entender este tema. Nós precisamos primeiramente entender o seu propósito para com as nossas vidas. O texto áureo, ele já abre assim falando, como também nos elegeu. Aqui está a diferença desta eleição ou predestinação. Quando fala nos elegeu, não está falando me elegeu ou te elegeu. Isso não está falando de algo em particular, pessoa. Mas elegeu quem? Elegeu a igreja. Ele a elegeu, a igreja, ainda no princípio. O cordeiro, conforme diz em Apocalipse capítulo 8, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, ou seja, na presciência de Deus, ele já saberia que a igreja era o corpo de Cristo na terra, que iria, na sua determinada dispensação, entrar em cena neste cenário espiritual na terra. Então, como também nos elegeu, aqui é um ponto já para reflexão. Nós vamos ponto por ponto, porque eu sou muito assim detalhista nesses assuntos de estudo bíblico, porque uma palavrinha ela faz toda a diferença. E como nós estamos tratando de um tema que é muito polêmico na sua doutrina e na sua teologia, porque de alguma maneira interpretado erroneamente por muitas pessoas, e por que não dizer, muitas pessoas realmente se questionam quando fala que ele predestinou, ele nos elegeu, e aí vem aquela ideia assim de que Deus escolheu um para ser salvo e outro para ir para o inferno. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia, pelo contrário, ela é muito categórica em dizer que o Senhor veio buscar e salvar os que se haviam perdido. E nesse contexto de os que se haviam perdido, o mundo todo estava perdido. Todo ser humano estava perdido. Nós vamos chegar lá, porque isso é um assunto que vai estar mais lá na frente. Eu vou retornar, quem sabe, a citar esse versículo para complementar com mais alguns outros, para que a gente possa entender melhor esse assunto. Então, está dizendo que ele nos elegeu, a igreja, o corpo de Cristo. Para que ele nos elegeu? Para sermos santos e irrepreensíveis. E este conceito de santo, eu sempre gosto de frisar ele quando eu falo, que este conceito de santo não dá o direito de ninguém pensar que por ser santo é diferente ou melhor. Não. Santo é apenas uma pessoa que é separada para caminhar o caminho com Cristo. E esta separação é justamente o que está dizendo aqui, a eleição. Eleição é escolha. Então,
esse caminho, a pessoa assume esse compromisso de caminhar ele com Cristo e ele tem uma obrigação de se santificar hoje mais do que ontem e amanhã mais do que hoje, digamos assim. Por quê? Porque a própria palavra de Deus, Pedro escrevendo, ele diz assim: como é santo aquele que vos chamou, sede-vos também santo em toda a vossa maneira de viver. E aí então eu volto então a dizer, aí eu sempre friso esse assunto, porque quando eu falo de santo, eu falo de santos, mas não perfeitos. Porque Efésios no capítulo 4, lá no versículo 12, ele fala, primeiro no versículo 11, ele fala que ele mesmo deu uns para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, santos, mas não perfeitos. Saudade, Rose, de vocês também. Saudade dos seus louvores aí, ó. A irmã Claudinha está perguntando: se é da vontade de Deus que todos sejam salvos, então a predestinação não tem sentido. Vamos entender, é que nem eu estou falando aqui, nós vamos entender a predestinação, o que ela significa. Mais um pouquinho à frente a gente vai entrar mais em detalhe. Irmã Rosilene Nascimento, né, está dizendo ali que saudade de vocês também aí, do irmão Edgar, do Nicolas, da Nicole, todos vocês aí. Como que vai chamar o outro neném, Rose? Põe aí para mim. Amém, glória a Deus. Então, nós temos, como eu disse, aí nesse ponto que a irmã Claudinha abordou aí, se é da vontade de Deus que todos sejam salvos, irmã Claudinha, eu não sei se eu estou entendendo a sua colocação. Sim, é da vontade de Deus que todos sejam salvos, sim. E isso nós vamos encontrar na palavra de Deus, nós vamos encontrar no livro de Mateus. Nós temos esta referência no livro de Mateus, quando a palavra do Senhor está falando que ele veio buscar e salvar os que se haviam perdido, e lá mais um pouquinho na frente, no mesmo capítulo, assim, que o Senhor não tem prazer na alma do que se perde. Mas aí entra aquele questãozinho, irmã Cláudia, que nós aprendemos lá na igreja, que demorou, que deu trabalho para nós aprender, o sentido do livre-arbítrio. Né? Então entra o livre-arbítrio aí, que o homem tem esse poder de escolha. Tem esse poder de decisão, tem o poder de aceitar ou não aceitar, ou seja, poder, eu digo assim, no sentido de essa autonomia, digamos assim, de tomar a decisão conforme a sua vontade. Deus não obriga, esse é o caso. Mas a vontade de Deus sim é que todos se salvem, tá? Naum Souza Lima, um abraço, pastor João, um abraço, pastor Naum, lá em Estreito, no Maranhão. Deus abençoe, irmã Joelma, a todos vocês. Sim, sim, eu vou ler agora. Eu vou entrar então, eu estou ainda no comentário aqui do texto áureo, porque ele já é um assunto assim que dá uma introdução bem profunda, porque ainda tem no texto áureo ainda a palavra beneplácito, que ela não é tão conhecida, ela não é tão usada costumeiramente. Exatamente, Aline, nessa linha aí. Mas a palavra beneplácito está aqui dizendo assim, segundo o beneplácito da sua vontade, ou segundo o seu bom propósito, ou seja, o propósito de Deus para com o ser criado à sua imagem e semelhança, segundo o seu beneplácito. Pronto, o conceito bíblico, então, de eleição e predestinação, nós vamos estar abordando e discorrendo logo mais à frente sobre este tema. Pronto, então nós temos aqui a introdução. A eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvação, de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Tá
Amém? Glenilson, você sempre fala com a gente não tem tempo para te falar um alô aí na hora. Amém, glória a Deus. Muito bem, meu primo aí, ó, a paz do Senhor para você, dar um abraço na tia Zeni, hoje é aniversário dela, dá um abraço bem apertado nela, fala que eu mandei feliz aniversário para ela, tá bom? Minha cunhada Angelina, um abraço, a Emily Daisy. Ok, meus irmãos, irmãos, pode... É verdade, sim, homem faz a sua escolha. Aí, irmã Regiane, pode ir fazendo as suas perguntas. Sim, Deus elegeu e predestinou ler. para a salvação os que criam e perseveravam na fé. Amém, glória a Deus. É isso Amém. mesmo. O raciocínio está dentro do contexto bíblico e da interpretação Juliette, a paz teológica. do Senhor, vai guardando o açaí aí. Amém. Então, continuando aqui, vem o primeiro tópico. Preste atenção, porque o primeiro tópico ele fala assim: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Então, nós vamos aqui falar sobre esta eleição e o seu propósito. A dádiva da eleição precede a nossa existência, ou seja, como eu já falei antes, o que está em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, fala do cordeiro que morreu antes da fundação do mundo, ou seja, na presciência de Deus. Ou seja, dentro do plano divino e eterno de Deus. Então a palavra de Deus fala que a igreja estava nesse plano divino desde o princípio, né? Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que ele elegeu de antemão. Deus, então, planejou esta salvação, né? Para aqueles que viessem, então, a reconhecer e aceitar o sacrifício vicário do seu Filho, que foi o motivo da redenção. Então, aqueles que viessem a dar o crédito, como diz o profeta Isaías lá no capítulo 53, ele já fala: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, né? Então, a eleição divina, ela traz a ideia de escolha, como nós já falamos, né? Então, essa escolha, ela tem três aspectos. Vamos para o primeiro aspecto. O primeiro aspecto dessa escolha é que ela é cristocêntrica. O que é cristocêntrica? Ou seja, Cristo está no centro, né? Então, Cristo está no centro da vontade, Cristo está no centro dos projetos, Cristo está no centro das ideias, Cristo está no centro do sentido da vida, enfim, tudo converge, digamos assim, para uma obediência ao Senhor Jesus Cristo. Então, esse primeiro propósito pelo qual, então, esse primeiro aspecto, digamos assim, da escolha, que ela é uma escolha cristocêntrica. Ela não é o propósito central, é Cristo Jesus. O segundo propósito o segundo aspecto, digamos assim, o segundo aspecto dessa escolha é que ela foi uma escolha feita antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus já sabia que iria acontecer o que aconteceu com o homem no Éden, no pecado, e isto é uma questão profunda e de difícil compreensão, porque as nossas mentes às vezes não entendem, e tem gente que leva sempre para aquela mesma pergunta, sempre fecha naquela mesma pergunta: mas se Deus sabia, por que deixou acontecer? Sim, Deus sabe de todas as coisas, inclusive da tua vida, e você às vezes não deixa Deus no centro tomar conta de tudo, e acontece coisas também com a tua vida. Deus sabia que ia acontecer, mas Ele está pronto a socorrer se for buscado. Buscai ao Senhor. Aqui acho que ficaria fácil deles entender. O primeiro seria assim: em quem fomos escolhidos? Aí em Jesus, então nós somos cristocêntrico. A segunda parte: em que tempo nos deu essa escolha?
antes da fundação do mundo, né? E agora vem o terceiro. Qual a finalidade? Pode continuar, pastor. Santos e irrepreensíveis. Aleluia. Então, esse ponto aqui, para qual finalidade teve essa escolha? Para que nós sejamos santos. Santos quer dizer separados para Deus. A palavra de Deus diz desde lá do Antigo Testamento, desde lá do livro de Levítico. Ele fala assim: separei de entre os povos para seres meus. Então, essa palavra separados ou santos ou escolhidos, né, para ser, como diz a palavra aqui, santos e irrepreensíveis. O que é essa palavra irrepreensível? Essa palavra ela tem que ser muito bem entendida por nós cristãos, crentes em Cristo Jesus, que vivemos uma vida no meio de, como diz a palavra, de uma nuvem de testemunhas, né? Nós precisamos ter prudência e cuidado, muito cuidado com as nossas vidas, porque não tem coisa pior e mais desagradável do que um crente ser a pessoa, às vezes, falar coisas, repreender o crente, digamos assim. Repreender por um ato que ele realmente vai envergonhar o Evangelho. Então tem que ter muito cuidado, muita prudência, vigiar muito, porque esse é um ponto muito sério na vida do cristão, ser irrepreensível. Isso não quer dizer que nós não erramos. A gente erra, mas mesmo que a gente venha a errar, ser flexível, ser humilde, pedir perdão, se desculpar, essas coisas todas faz parte do comportamento cristão para que possa enaltecer o nome do Senhor Jesus, tá? Então, prosseguindo aqui mais um pouquinho, diz que, então terminando aqui, nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja, como eu disse lá no texto áureo, que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência, né? Segundo a sua presciência, segundo o seu conhecimento por antecipação, né? Então, o ponto de número 2, ou o subtópico de número 2, fala sobre as condições da eleição, né? As condições da eleição, ela nos... Aqui antes de sim. passar para o 2 aqui, é bom a gente deixar certo aí, ó, sobre aqui, essa eleição ocorre somente em união com Jesus Cristo, pela fé, a nossa declaração de fé assevera que nós fomos elegidos. A nossa declaração de fé. Então, foi bom a sua colocação, por quê? Porque justamente esta eleição, ela se dá a partir do momento de que a pessoa, então, agora, ela se une a Cristo, ou seja, aceita esta salvação em Cristo Jesus e torna-se corpo de Cristo, torna-se igreja. Então, como eu disse, ele não é eleito como pessoa, particularmente, individualmente, ele é eleito como igreja. Ele torna-se igreja. Ele torna-se igreja quando ele passa a participar nesta união com o corpo de Cristo. Tá? Aí, então, ele passa a ser eleito porque a igreja é eleita. Tá? Bem. Então, vamos para o ponto 2. Tá então, bem entendido? Tem alguma pergunta? Pode não, fazer tá aí. tranquilo, porque ninguém está perguntando, mas se perguntar a gente vai ficar olhando ali. Qualquer coisa a gente vai... O nenenzinho nasceu, que lindo. As condições, então, da eleição. Então, como eu disse, as condições da eleição, elas são bem claras na palavra de Deus, que elas são para todos. Uhum. O ponto-chave que é para todos é o texto áureo da Bíblia, João 3,16. Porque ele amou o mundo, pessoas, todo o contexto pessoal do mundo. Porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê. Aí já vem a segunda parte. Primeiro ele amou todo, ele amou o mundo de forma geral. Mas agora ele pega um
uma condição, digamos assim. Todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmã Ilza Moreno, lá de Palmas, Deus abençoe sua vida. Amém. Amém. Irmã Claudinha, está tudo compreendido aí? Porque aqui agora é diferente de lá da classe, né? Vocês fazem a pergunta aí e a gente vai aqui, na medida do possível, tentando esclarecer. Amém, primo. Deus abençoe vocês aí também. Então, vejam bem. Prosseguindo aqui, então, nesse ponto, como eu disse, qual foi as condições? Condição geral. Todos foram a todos foi direcionado. Tito, escrevendo a sua epístola, ele diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado a todos. Mas aí sim é que entra. Todos estão com essa possibilidade de ser alcançados. Mas tem um pequenino problema, a nossa parte, que é a decisão. E esta decisão ela é pessoal. Declaração de fé. Né? Essa decisão é pessoal porque está ligado ao querer, que está ligado ao livre-arbítrio. Então é uma coisa fácil de entender quando a gente olha por esse aspecto aí. Tá? E então, como eu citei aqui João 3,16, agora então nós temos que entender que o terceiro ponto agora, que já traz para uma vida santa e irrepreensível. Temos que entender que estes que são alcançados, digamos assim, pela sua confissão de fé, por aceitação a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então agora ele tem uma nova vida em Cristo Jesus, uma nova trajetória de vida. E esta nova trajetória, ela tem uma finalidade, que é, como já vimos lá atrás, ser santos e irrepreensíveis diante dele. Então agora aqui significa dizer que somos separados, como eu já disse antes, né? Separados do pecado. E aqui eu gostaria de fazer uma explicação bem abrangente aqui para você entender, quando eu falo separados do pecado. Porque João, escrevendo na sua primeira epístola, no capítulo 1 e no versículo 8, ele diz assim: se dissermos que não temos pecado, mentimos. Com certeza. Mas isso não abre um precedente para alguém dizer: eu posso então pecar. Não é essa a questão. É que nós na carne, nós na natureza humana, nós neste corpo carnal e terreno, nós estamos 100% ligados à natureza terrena e humana, que é pecaminosa. Uma coisa é você pecar e daí já reconhecer, sentir no seu coração que errou, pedir perdão, misericórdia e tal. Outra coisa é o que diz o capítulo 3, versículo 8, que inclusive seria até bom ler. Eu vou ler aqui para vocês, de primeira epístola de João. Eu estou falando da primeira epístola de João. E eu falei então que no capítulo 1 e no versículo 8 ele fala assim: se dissermos que não temos pecados, mentimos. É capítulo 1, versículo 8. Agora, já no capítulo 3 e versículo 8, diz assim que quem pratica o pecado é do diabo. Então, uma coisa é você pecar aleatoriamente, digamos assim, pelo dia a dia, nossa vida aqui na terra. Uma coisa é você pecar e entender que temos um Salvador e Senhor, um advogado para nós junto ao Pai. Outra coisa é você viver na prática do pecado. É bem diferente. Porque, pastor, pecado não é só adultério, Sim. Homicídio. O pecado é até um jeito que você fala com o outro. Sim, com certeza. O pecado ele está ligado à natureza pecaminosa, né? Em todos os aspectos. Com os olhos, de com diversas maneiras. Então, o que eu estou dizendo aqui é que há então essas duas colocações na epístola de João. A se chama Vanessa. Se dissermos que não temos pecado, mentimos. Inclusive o versículo 10 desse mesmo capítulo 1, versículo 10, diz assim: se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então é bem profundo. Mas já no versículo 3 ele diz sobre a
prática, viver na prática do pecado. O que é praticar? É uma coisa que você está dentro do contexto pecaminoso e não quer sair, está praticando. A mesma coisa ainda. Exato. Então, a epístola aí é bem... prática. Quando você pratica uma coisa, é uma coisa que você faz sempre a mesma coisa. Aí você se torna uma prática. Só se torna uma prática quando você faz sempre a mesma coisa. Que não é uma coisa aleatória. Porque aqui nesse mesmo versículo, então, no capítulo 3, versículo 8, que eu falei que quem pratica o pecado é do diabo, ele encerra dizendo assim que... Santos e irrepreensíveis diante dele. Santos é separado do pecado. Mas o que é irrepreensível quer dizer o quê? Irrepreensível. Sim, irmã Aline, o que eu falei agora há pouco, talvez, não sei se você prestou atenção, quando eu disse assim, dos nossos cuidados, da nossa vivência cristã, né, como crentes, como igreja na terra. Um abraço, Mariana. Um beijo, linda. Ser irrepreensível é não ser digno de repreensão. Quem é digno de repreensão? Uma pessoa que não tem um bom testemunho cristão. Exatamente, tem que falar com a linguagem de hoje. Uma pessoa que não tem um bom testemunho cristão, que fica falando palavrão, que fica falando coisas que não é próprias para o crente. Não dá testemunho, aí o outro, o seu vizinho fala... Você viu aquela crente ali, o que ela falou? Você viu aquele crente, o que ele fez com o outro? Esse tipo de coisas é irrepreensão. E para Deus se torna... não se torna para mim, se torna para os evangélicos, se torna no geral uma repreensão. É porque mancha, escandaliza, né? Então, ser irrepreensível é conduzir a vida em santificação, que é isso que a Bíblia fala, que cada Vigiar, né? Vigiar o que está fazendo. A Bíblia fala assim, Paulo escrevendo nas suas epístolas, ele diz assim, que cada um saiba conduzir o seu vaso em santificação. Ou seja, nesse processo. Então, voltando lá, Marlene, só para fechar, eu acho que deu para você compreender, se ficar esclarecido, dá um ok, que ser irrepreensível é ser assim, não ser digno de repreensão. Por exemplo, a pessoa está lá no supermercado lá e de repente arma um barraco lá por causa de uma coisinha à toa, ou está lá no trabalho, arma um barraco, ou fala coisa que não deve, ou fala piadas picantes no meio das pessoas. Aline, eu vou traduzir agora bem direitinho para você aqui. O adjetivo grego anônimos, irrepreensível, a expressão algo sem defeito ou inculpável. Sem culpa, tipo... em retidão e em santidade. Esse ponto é esclarecedor. Mas ele traz, então, para dentro do nosso viver como cristão, como eu disse assim, como eu disse, a palavra, o principal para sermos irrepreensíveis é sermos vigilantes, né, prudentes, simples, humildes, porque tudo isso faz parte. Porque errar é passível de erro. Eu posso até cometer um erro como uma pessoa. Ninguém é perfeito. Entendeu? Né? Um padrão ético, moral e cristão para agradar a Deus. Esse seria Eu posso cometer um erro. Quem não erra, né? Eu posso cometer um erro, mas eu tenho que ter a humildade para reconhecer o meu erro. E, se possível, pedir perdão, pedir desculpa. E, enfim, nunca deixar aquele erro criar um elo de atrito entre, seja crente ou não crente, né? Porque a responsabilidade é nossa, com o nosso semelhante. Na né? verdade, a gente não pode deixar o sol se pôr, né? A palavra diz que a gente não pode deixar o sol se pôr e dormir. Uma rutinha, que saudade! Amém. Então, prosseguindo aqui, amados, eu vou para, então, passar já para a nova vida dos eleitos. Temos mais um ponto, esse tem 4 subtópicos. Então, a nova vida dos eleitos, é muito importante esse tópico aqui também. Presta atenção numa coisa aqui, que a nova vida dos eleitos, o tema é apresentado com exortação contra a velha conduta, aqui que eu acabei de falar. Agora vai matar melhor o assunto aí, irmã Aline. Contra a velha conduta, tais como mentira, cólera, que é nervosismo, aquele negócio todo lá. Furto. Enfim. Palavra torpes, amargura, eu vou trazer aqui para vocês cólera. um outro texto como subsídio, que ele não está aqui, mas que é Colossenses 3.
E nós vamos ver de coisas que precisamos nos despir, né, do velho homem, e coisas que precisamos nos revestir. Então, Colossenses no capítulo 3, e o versículo... Eu vou ler aqui já para começar. O primeiro, versículo 1, Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Aí vem a prostituição, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza. Isso é para mortificar, irmãos, porque faz parte da natureza humana. Esse aqui você não tem como arrancar fora. Você vai mortificar, ou seja, deixar morto com o velho homem. Então, esse versículo 5 aqui está falando de mortificar. Já o versículo 8 é coisas para se despojar, ou seja, para tirar fora. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Você está entendendo? Então, e depois agora tem mais uma parte para frente, que agora é o que nós precisamos vestir. Eu falei do que tem que mortificar, Colossenses capítulo 3. Então, estiver anotando, Colossenses capítulo 3. Versículo 1, versículo 5, fala do que tem que mortificar, que é coisas que faz parte da natureza humana. E o versículo 8 fala do que tem que se despojar, que são coisas, maus costumes do velho homem, que isso aí nós podemos sim jogar fora. Mentira, maledicência, palavras torpes, né? Agora então já tem o versículo 12. Agora vem coisas para esse novo homem, nossa nova criatura, se revestir. O versículo 12, Colossenses 3 e 12 diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Então, nesse capítulo 3 de Colossenses, isso você não está na lição, não, tá? Isso são subsídios à parte que eu busco. Então, nesse Colossenses 3, você vai encontrar coisas para mortificar, coisa para despir e coisa para revestir. Amém? Então, nós precisamos entender bem este ponto. Eu acho que aqui agora nós conseguimos fechar esse primeiro tópico que fala sobre o motivo, o objetivo desta eleição, que é para uma vida santa e irrepreensível. Glória a Deus. Irmã Holanda Vieira, paz do Senhor Jesus Cristo. José de Jesus Silva, paz do Senhor. Deus abençoe a vocês todos aí. Amados, vamos para o segundo tópico então, onde fala sobre predestinados para filhos de adoção. Eu creio que é uma lição muito profunda, tem muitos argumentos para nós aprendermos, mas eu acredito que está dando para entendendo mais ou menos aí o andamento do assunto, né? Qualquer coisa pode perguntar, como eu disse. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi na sua eternidade, como nós já vimos. Então, a predestinação, que significa determinar antes, né? Então, aqui está dizendo que a Bíblia, ela esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus, inclusos na eleição. Então, vamos lá. A eleição é para a igreja e nós precisamos nos tornar igreja para sermos aceitos nesta eleição. Agora, a predestinação, então agora,
é para os que estão inclusos na eleição, mas a predestinação, ela está aí que ele nos predestinou para nos abençoar. Então agora que vem a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus, por conseguinte, a nossa declaração de fé, a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus. Não, eu quero resumir aqui porque é muita informação, muito escrito. O que eu quero então chegar no ponto? Vamos para o segundo ponto, filhos por adoção. Aqui Paulo, ele que escreveu, e é o único que escreveu no Novo Testamento e que emprega este termo adoção, porque Paulo pregava para os gentios e ele pregava justamente para aqueles que teriam que receber esta adoção. E esta adoção, ela é simbolizada lá no capítulo 11 e no versículo 17 de Romanos. Romanos capítulo 11, versículo 17, ele ilustra perfeitamente essa adoção. Quando ele fala que o zambujeiro bravo, ele foi enxertado na oliveira. Ali ele está se referindo àquele que não tinha nada de bom e nem sequer promessa de Deus, como os filhos de Israel tinham. Então esse zambuzeiro bravo, ele foi enxertado na oliveira verdadeira que é Cristo Jesus. Então está aqui em Romanos capítulo 11, versículo 17. Já no versículo 16... que fala então sobre estes privilégios, o terceiro subtópico aqui que fala sobre os privilégios da adoção, no o capítulo 11 de Romanos e o versículo 16, ele fala assim, se as primícias, melhor, agora eu lembrei, se as primícias são santas, toda a massa é santa. Se as raízes é santa, ou se a raiz é santa, ali não está no plural, ali está no singular mesmo. Se a raiz é santa, os ramos também são. Então nós que fomos enxertados, aquele enxerto que eu falo isso aqui lá na igreja, bem exemplificando, mas eu acho que todos entendem essa linguagem de enxerto, né? Enxertar, por exemplo, é pegar um galho de limão, que é de natureza por si própria azeda, né? Ácida e azeda, pegar um galho de limão e enxertar no tronco da laranja. Ou da lima, né? Ou da lima, que seja. Enfim, eu estou dando um exemplo do limão e da laranja, mas existem várias modalidades de enxerto, né? Então, você enxerta aquele galho de limão, aí presta atenção, porque a Bíblia está falando aqui que se a raiz é santa, os ramos também são. Então, no caso da laranja, se a raiz tem uma natureza de dar doçura, aquele galho de limão agora vai produzir laranja doce. Se a raiz é santa, os ramos também são. Por quê? Porque fomos enxertados, recebemos esta filiação através do enxerto na oliveira verdadeira, que é Cristo Jesus. Então, este é o privilégio. Este é o privilégio que nós temos. Vamos explicar um pouquinho mais sobre o privilégio do começo para entender bem. Então, leia aí. O privilégio da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Como todos vocês sabem, lá em Gênesis 1 até o 26, né? Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o mesmo direito ao nome e aos bens de quem adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome, uma nova imagem, a imagem de Cristo aos eleitos. Então Deus concedeu a redenção e a remissão de pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe direito de clamar Abba, Pai, que é paizinho. Isto é, o direito de ter intimidade com o Pai,
que possamos ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, nas promessas de Abraão e da vida eterna, tendo sido aceito por Deus, fomos transformados em filho por seu louvor e glória. Amém. Só para esclarecer, por exemplo, a missionária, ela achou por bem ler o texto todo. Só que quando eu dei a ilustração lá do enxerto que Paulo fala em Romanos capítulo 11, aí eu já expliquei o que ele disse aqui. Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens. O que o galho do limão, que eu dei a ilustração aqui, recebeu do pé da laranja? Todo o direito, ou seja, tudo aquilo que é da natureza da laranja, ele recebeu. Quando nós fomos enxertados em Cristo, jambuzeiro bravo, que fomos enxertados na oliveira verdadeira, automaticamente, porque Paulo dá uma ilustração aqui dos romanos, de coisas da história do povo, humanamente falando, mas aqui está levando para o lado espiritual. Quando nós recebemos a adoção de filhos, nós recebemos a herança. Né? A herança, né? Eu só quis ler aqui e deixar na mais linguagem de hoje, porque eu estou vendo aí vários internautas, às vezes não é nem evangélicos, e não entende um linguajar tão profundo como esse que o pastor estava lendo. Eu dei uma né, como lá no começo, no início, que era de Adão, né, todos eram filhos, e pelo pecado não deixou de ser filho, e veio Jesus e nos resgatou e nos deu direito de novo. Ok, amém? Então, que se nós, igual eu falo sempre na escola, eu sempre falo isso, nós não podemos pegar a lição e ler ela como uma revista do começo ao fim, senão não tem. Então, o que eu falo? A lição é para você ler em casa, para você ler com o tempo. Aqui nós vamos estar destacando os pontos mais central do assunto. Mas vai ser bom que você vai agora me ajudar. Eu vou pedir para você ler o primeiro ponto aqui do terceiro tópico, que fala sobre a sublimidade do propósito divino na predestinação. É muito importante isso aqui. Aqui sim eu gostaria de fazer uma leitura mais abrangente. Aí, tá, quando você quiser, você pode mandar eu parar então, tá? Não, aqui você lê o tópico 1 aqui, o subtópico 1 aqui, tá. Predestinação e salvação. Predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam, se convertam-se aos seus maus caminhos. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros vão para o inferno. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento, à fé em Cristo, segundo a presciência divina. Amém. Esse tópico aqui, ele não poderia deixar de fazer essa leitura, como a missionária fez aqui, bem ponto a ponto, porque ele fala tudo sobre aqui, onde diz aqui, nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, e nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação. O que é essa dupla predestinação que está falando? Não houve 2 predestinações, uma para a salvação e outra para a perdição. Não existe, porque eu estou falando isso aqui, irmãos, porque tem muitas igrejas que sim, por isso pregam, que fica bem explicado, e às vezes até pessoas nossas que pregam faz essas perguntas, esta linha teológica de Calvino, por exemplo. As igrejas renovadas, todas elas têm a linha teológica, a linha de pensamento calvinistas. E Calvino não fechou a questão da soteriologia ou doutrina da salvação. Calvino, ele não fechou. Ele abriu. E deixou aberto. E aí nesse ponto as pessoas ainda, muitos estão presos, que a predestinação, Deus predestinou, foi Deus quem predestinou. Só que ele não fechou dizendo que Deus predestinou sim a todos que passassem por Cristo.
Cristo é o mediador. Cristo é a ponte que liga ao Pai, o caminho que leva ao Pai. Então tem que passar por Cristo. Senão não precisava Cristo, não precisava a morte de Cristo. A verdade é essa. Deus já... É fácil imaginar, então, assim. Uhum. Se fosse assim, então, desde o princípio, desde a fundação do mundo, Deus já escolheu quem ia ser salvo e quem não ia ser salvo, então não precisava Cristo morrer. Então, eu creio que com essa palavra que Deus me deu agora, eu praticamente fecho o assunto aqui já. Vamos ler isso aqui, é muito importante também. E, então, não teve uma dupla predestinação, uns para a salvação e outros para a perdição. Por quê? Aquele versículo que eu li de Mateus 18 e 11 lá que eu falei, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar a todos os que se haviam perdido. Ele veio para todos os que se haviam perdido. E aí, do versículo 14 do capítulo 18 de Mateus, ele torna a repetir, porque Deus não tem prazer na alma do que se perde. Não é da vontade de Deus que o homem se perca. O homem se perde pela sua própria escolha. Vamos aqui só dar uma olhadinha, missionário, segura um pouquinho aí. Então, na predestinação, só diz respeito à salvação e não à condenação, né? Sim, com certeza. A predestinação, Deus predestinou, como eu disse, predestinou a todos. Porém, aqui é a vontade de Deus, que é o desejo de Deus que toda alma se salve. Porém, devido ao pecado e tem que passar pela lavagem do sangue, então tem que passar pela porta, que é Jesus, ou seja, entrar pela porta. Os que entram pela porta lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. E aí é que está. Essa predestinação não está destinada a A específico e a B específico. Não, a todos os que passarem pela porta que é Cristo Jesus. É porque quando Deus, desde o início da criação, a predestinação foi o amor. Ele já tinha destinado isso para todos. Como diz aqui, o propósito de salvação do amor de Deus não foi uma emergência. Não foi uma emergência que Deus criou, ele já tinha criado para Cristo vir. Então ele já tinha tudo, predestinou todos igual. Mas aí quando Cristo veio, aí a gente tem que decidir por Cristo agora. Decidir aceitar Cristo e por ele sermos salvos. Ficou entendido, irmã Aline? Cresci, minha irmã lá de Anastácio, Mato Grosso do Sul. Deus abençoe, dá um abraço aí no povo todo aí. Claudinha, amém. Deus abençoe. Eu não sei, parece que tinha uma pergunta um pouquinho antes aqui, não é a pergunta da Aline. Creio que não. Pode se... Ok, então, eu acho que aqui ficou bem entendido, né, irmãos? Quando diz assim que não há uma dupla predestinação, ou seja, nessa dupla predestinação, que seria então a linha teológica calvinista, onde eles falam que Deus tem a participação no projeto da salvação. Quem manda é Deus, digamos assim. Ele que fala e o homem não faz parte em nada no plano da salvação. E essa é a linha teológica calvina. Então ele chega lá numa certa posição, digamos assim, em que deixa no meio do caminho. Mas não foi assim. Sim, é uma soberania de Deus, sim. Mas esta soberania que nós aprendemos na escola dominical, na igreja, nós aprendemos sobre soberania e livre-arbítrio. Era tão profundo que eu nem lembro aqui direitinho. Eu teria que voltar naquela lição lá para nós poder entender quando se confronta esses dois aspectos aqui, humano e divino. Se não tivesse ocorrido o pecado, talvez seria assim, porque daí Jesus não teria vindo para morrer na cruz por todos e ter mas com a vinda de Cristo. Eu penso assim, mas se a gente olhar pelo espelho da interpretação bíblica, nós vamos ver que se a palavra de Deus está dizendo que o Senhor já conhecia antes da fundação do mundo, ele já sabia que todo esse processo iria acontecer, né? Em Maline, a eleição foi a escolha de Deus de um povo. A predestinação será o que acontecerá com esse povo escolhido por Deus. Vamos ver mais aqui.
por Deus, o destino. É isso aí, Maline. A eleição foi a escolha, né? E a predestinação é o destino eterno com Cristo, né? Como eu disse, Passando por Cristo hoje. para se beneficiar desta predestinação, para ser um predestinado, digamos assim, ele passa pela porta, que é Cristo Jesus. Entra no caminho, que é Cristo Jesus, que conduz ao Pai. Mais ou menos assim, para a gente entender então que aquele que não quer entrar pela porta e não quer entrar pelo caminho, o prazer de Deus era que ele fosse, mas ele tem o livre-arbítrio que eu estava falando, ele tem o livre-arbítrio que é um poder dado por Deus, que é o que diferencia o homem da máquina, que é o que diferencia o homem do robô. Do contrário, o homem seria um robô, se não tivesse esse poder de decisão. E Deus deixou justamente para isso, para que o homem, pela sua livre e espontânea vontade e decisão, dissesse assim, porque isso é uma glória para Deus, o homem dizer assim, eu quero Jesus, eu aceito ao meu Jesus como meu Salvador, eu quero servir ao meu Deus. Isso é um tapa na cara de Satanás. É porque ele não colocou ninguém assim... que se achegasse coagido, não é a força. Marcinha, Força, muito né? obrigado pelo seu, é um elogio para mim, porque é o Espírito Santo, sim, irmã Marcinha, que abre, sim, o entendimento, né? Quando o pastor fala da cruz, fica muito claro, nunca tinha entendido tão bem. Glória a Deus por isso, irmã Marcinha, que Deus pode nos usar para um esclarecimento mais abrangente, então, desse tema tão profundo e importante da palavra de Deus. Pastor José Fernandes, que Deus abençoe sua vida, varão. Sua família. Aí, meus amados irmãos, então, esse Pastor ponto... Pedro Mendonça, ou não? Esse ponto que nós passamos por ele aqui, ele dá todo o panorama de entendimento da eleição e predestinação. Porque aqui se diz o motivo e os objetivos pelo qual Deus assim fez, para que aquele que... Então, volto a dizer que essa palavra aqui é a que mais fecha dentro do assunto. Volto a dizer que a graça foi manifestada a todos, mas o homem, pela sua livre e espontânea vontade, ele aceita e entra pela porta que é Cristo Jesus. É lavado no sangue do Cordeiro e começa então a andar no caminho que Jesus falou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. A verdade é que nós, o ser humano, a gente sempre quer achar um caminho mais fácil, um outro jeito Pedro mais fácil. Pedro Mendonça, abraço, meu pastor. Né? E também, quando os nossos... A gente foi para a escola no começo... que a ciência diz que nós vínhamos do macaco, muitas pessoas agarraram naquilo, sendo que na Bíblia fala que nós somos imagem e semelhança de Deus, e muitas pessoas ainda acham que eles vieram do macaco. O problema é deles, com a família deles para lá. E o ser humano até hoje, ele quer buscar em outro lugar, no Calvin, no Buda, não sei o quê, e não vai para a Bíblia buscar a verdadeira fonte, a verdadeira... Amém, glória a Deus. Vamos então encerrar, porque agora só temos mais um pontinho, né? Só a conclusão. Esse ponto, predestinação e o amor, né? É o último ponto, o último subtópico, né? Do terceiro tópico. E ele fala assim que antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Você já leu esse ponto aqui? Nós não tinha passado aqui ainda, mas a missionária já adiantou esse ponto aqui, que não foi uma coisa assim, agora eu tenho que usar um plano B. Algo de emergência. Não, Deus já tinha dentro da sua presença, porque Deus ele é onipotente, né? onisciente, onipresente. Então, pela sua onisciência eterna, Deus sabia todos os pontos pelo qual a humanidade iria passar. Então, nós entendemos aqui que aqui consiste a sublimidade do propósito eterno em prover a salvação. Ou seja, conhecendo Deus, que o inimigo iria realmente entrar em cena e querer derrubar a criatura como
conseguiu pelo menos distanciar a criatura, né? Deus, então, pela sua infinita misericórdia, nos seus propósitos eternos, ele promoveu esta salvação através do seu grande e inefável amor de João 3,16, que volta aqui novamente a repetir. Então, fechamos aqui dizendo que isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, porque é uma graça manifestada, trazendo salvação a todos, né? Não obstante, os que chegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos. Olha a diferença aqui. Fechou então com um assunto muito profundo aqui. Que os que se achegam a Cristo, eles não são coagidos, eles não são subordinados, subornados, melhor dizendo, eles não são forçados. Eu gosto sempre de pregar, e quando eu prego eu falo sobre esta liberdade do livre-arbítrio. Isto está explícito lá em Lucas, no capítulo 18. Lá em Lucas, quando fala sobre a parábola do filho pródigo, ali tem uma ilustração dizendo assim, que o filho arrumou, versículo 13 diz que o filho arrumou as malas e ficou ainda alguns dias pensando, vou, não vou, vou, não vou. O pai não falou nada. E aí a Bíblia diz assim, e poucos dias depois partiu para um lugar longínquo. Então, mas isso quer dizer que esta decisão é única e exclusivamente do ser humano. Então, não são coagidos, mas atraídos. O que é que nos atrai, então? A palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 4, que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador. Voltei na palavra galardão, ontem eu trouxe o estudo sobre o galardão de Cristo, né? E agora então aqui aqui outra vez a palavra do Senhor falando em Hebreus, né? Fala que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que ele existe e que é galardoador. Então há uma atração, porque os benefícios de Deus na nossa vida, os cuidados de Deus, as misericórdias de Deus, o homem precisa disso. Lindo mesmo, irmã Aline, não fomos coagidos, não. Ninguém é obrigado, ninguém é crente forçado, irmãos. Só ninguém se você quiser. Crente forçado, é tudo com uma liberdade de espírito. E com alegria ainda, né? Amém. Deus abençoe. Então estamos encerrando. Eu creio que foi edificante. E nós então encerramos aqui. E voltaremos eu creio que na sexta-feira só agora com o culto, tá? Deus abençoe a todos. Querido Deus e eterno Pai, no nome do Senhor que eu entrego cada vida que está aqui nas tuas mãos, para que o Senhor guarde, proteja e livre de todo mal. Nos ensina, Senhor, a estar cada dia mais próximo do Senhor para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.